Olá, meu nome é Eliene, eu trabalho na área de nutrição e ambiência e hoje eu vou falar com vocês uma parte do que tem sido feito na prática na área de ambiência. Como definição, a ambiência está relacionada ao conjunto das condições do meio ambiente que influenciam no comportamento e desempenho zootécnico dos suínos e na lucratividade do setor. O ambiente de criação, ele pode ser dividido em ambiente social, relacionado à densidade, adequação ao ambiente e comportamento. O ambiente aéreo, onde nós podemos ver sobre os gases, íons, poeiras, patógenos e odores. O ambiente físico, relacionado à água, som, luminosidade, instalações e manejo. E o ambiente térmico, onde consideramos a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar, a radiação solar e a ventilação. Hoje, nós vamos falar especificamente da qualidade do ambiente térmico, onde nós temos vários fatores que influenciam, como a localização do galpão, a altura do pé direito, tipo de telha, lanternim, pintura do telhado, o isolamento térmico do telhado, a aspersão de água no telhado, forro, sombrite, cortinas, árvores e gramado. Todos esses fatores, eles influenciam na radiação solar que entra no galpão, que vai resultar no que realmente o animal sente de calor, que é a sensação térmica, que é a soma da temperatura, a umidade, a radiação solar e a ventilação. Em relação à localização do galpão, por que é importante o sentido leste-oeste? Para evitar situações como essa, onde a porca na maternidade ela está recebendo toda a incidência do sol da tarde, está ofegante e com estresse calórico. A altura do pé direito é importante naquelas instalações onde não tem forro, então ela influencia diretamente na ventilação no interior da instalação. Como assim? Aqui um exemplo de um ambiente externo do meio-dia às 5 horas da tarde, onde a gente vê que a temperatura máxima foi 29,3 graus Celsius. E nessa granja, o funcionário ele relatava que tinha um galpão mais baixo que ele sentia mais quente. Esse galpão tinha 2,8 metros de pé direito e realmente, colocando o datalogger para gravar a temperatura, foi observado uma diferença de 1 grau Celsius a mais nesse galpão em relação ao galpão que tinha um pé direito mais elevado, de 3 metros. O tipo de telha também influencia no ambiente interno. Por exemplo, aqui na foto da direita tem um telhado, telha de barro, cerâmica e na esquerda a foto termográfica. Então aqui às 4 horas da tarde, a gente vê que o ambiente lá fora ele estava 35,2 graus Celsius e dentro do galpão da maternidade 31,2. Então uma diferença de 3,4 graus. E a temperatura superficial do telhado estava variando entre 31,4 até 53,3, um valor médio de 36 graus Celsius. Enquanto nesse outro galpão, onde estava com a telha de cimento amianto, às 5 horas lá fora estava 33,2 graus Celsius e dentro do galpão gestação 34,6. Quer dizer, era melhor estar lá fora do que lá dentro. E a temperatura da superfície interna do telhado estava variando de 39 a 59,6, com valor médio de 52,6 graus Celsius, bem acima do que o galpão com telha de cerâmica. Outro fator que contribui pouco, mas também, é o lanternim. Aqui um exemplo da temperatura do ambiente externo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Lá fora, estava com o máximo de 25,9, enquanto o galpão que tinha lanternim apresentou o máximo de temperatura de 27,4 graus Celsius. E o galpão que não tinha lanternim, 28 graus Celsius. Então podemos ver que tem uma leve contribuição na redução dessa temperatura ambiente. E a pintura do telhado, ela tem alguma influência na temperatura interna da instalação? Aqui a gente vê um exemplo da creche. Isso foi gravado do dia 14 ao dia 20 de janeiro deste ano. Então, aqui nós podemos ver que a temperatura máxima obtida no galpão que foi pintado com a cor branca foi 34,7 graus Celsius, enquanto o galpão onde não foi pintado, só lavado, a temperatura máxima foi de 37,4 graus Celsius, bem acima da zona de conforto que a gente pode observar no gráfico.
E aí, se a gente separar os dados só no período da tarde, do meio-dia às 7 horas da noite, a gente vê que a creche com pintura do telhado apresentou a temperatura ambiente de 31,5 graus Celsius e a creche com telhado lavado 34,2 graus Celsius. Então, uma referência, né, melhor para a pintura do telhado com uma redução de 2,7 graus Celsius na temperatura ambiente, que é muito para a gente considerar que isso foi obtido apenas pintando o telhado na cor branca. Outro fator, né, muito importante que contribui para a temperatura ambiente interna é o isolamento térmico do telhado, que ele pode ser feito, né, com esse material PU, que é o poliuretano expandido, o XPS, que é o poliestireno extrudado, ou o EPS, que é o poliestireno expandido. Então, o que interfere muito no isolamento térmico do material é a resistência desse material à amplitude térmica, né, a resistência térmica, e a espessura do material, que interfere diretamente no isolamento. Outro fator que contribui para a temperatura ambiente interna é a aspersão de água no telhado. Atualmente, né, nem podemos falar nisso devido à restrição hídrica, né, que nós estamos passando, né, no país, mas algumas regiões que ainda têm disponibilidade de água, é utilizado esse método para reduzir a temperatura interna da instalação. O forro, como o forro contribui, né, ou não com a redução da temperatura ambiente interna? Aqui um exemplo de uma telha, né, fibrocimento, num galpão, aqui no ambiente, o ambiente externo estava com 32 graus e meio e o galpão recria sem forro com 31 graus e meio. Então quer dizer que em relação ao externo estou com redução de 1 grau. Aparecendo aqui à esquerda, né, a imagem termográfica da temperatura superficial do telhado, variando de 37,8 a 46,6, com a média de 43,4 graus Celsius. E se a gente observar nessa outra foto, né, às 4 horas da tarde, um ambiente externo com 32,7 e o galpão gestação com 30 graus Celsius. Então, houve uma redução em relação ao ambiente externo de 2,7 graus Celsius e em relação à imagem anterior de 1,2 graus. E aqui na imagem esquerda, mostrando, né, o quadro aqui do forro, variando de 30 a 32,9 graus Celsius. Então, a temperatura superficial está mais uniforme. O sombrite, ele também tem uma influência na temperatura ambiente interna, onde ele diminui, né, a incidência solar, né, principalmente do sol da tarde, onde não tem árvores. E na outra imagem, aqui mais perto da direita, dá para ver assim, que essa forma de colocar o sombrite favorece bem a ventilação do galpão, né, que também ajuda nessa redução da temperatura interna. As cortinas, né, também podem ser utilizadas para diminuir a incidência solar interna. Aqui na imagem de cima, né, nós vemos o sol, né, incidindo nas porcas, e aí você tem esse recurso, né, de levantar as cortinas na hora do sol para não haver essa incidência direta. Árvores, tudo isso assim, é muito simples, mas faz uma diferença significativa. Aqui pode ser visto uma tese, né, lá de Cuiabá, onde foi testado, né, o sombreamento arbóreo e observado uma redução de até 2 graus Celsius na temperatura interna dos ambientes. E um outro trabalho, né, falando sobre a eficiência do sombreamento na retenção do calor. E aí, cada região tem árvores, né, de espécies nativas disponíveis. Então, nesse caso aqui da mamona, né, do sombreamento lateral, lá no sul tem o plátano, né, que é uma árvore caduca, que aí no inverno as folhas caem, então o ambiente, né, não fica tão frio, que o sol aquece. Tem a uva do Japão também, muito estudada, né, muito utilizada. E aí o interessante é colocar nessa posição, né, norte e sul, para que haja o sombreamento, né, exatamente onde o sol vai bater. E aqui um exemplo, né, também com a termografia, um telhado gestação com sombra de árvore. Então, 10h30 da manhã, lá fora está 24,5 e dentro do galpão gestação 2 com 25,6. Então, aqui houve um aumento, né, de 1,1 graus em relação a lá fora, sendo que a temperatura superficial do telhado ficou de 23,8 a 30. E aqui um outro galpão sem sombra de árvore. Então você vê que 11 horas da manhã, lá fora está 25 e lá dentro 27,1, aumentou 2,1 graus Celsius. E a temperatura lá superficial do telhado variou de 26 a 39,6. Então, confirmando, né, aquele resultado lá de uma tese, né, que teve do efeito da árvore sobre a redução da temperatura ambiente interna.
A grama é outro fator também que influencia bastante na temperatura interna. Esse caso aqui é de um produtor onde ele tinha todo terra entre os galpões e ele percebia que o sol batia na terra e ia para dentro do galpão. É como quando a gente está na praia, né? Se você está embaixo do guarda-sol, o sol incide na areia, mas a gente queima da mesma forma. E aí, aqui uma foto mostrando como é mensurado isso. Na foto da direita tem uma foto real onde tem a grama e a terra. E aqui podemos observar que na terra você tem a maior radiação solar, com temperatura superficial média de 46,5 graus Celsius, e onde tem a grama, a temperatura superficial média de 35,7. Então tem uma redução bastante da temperatura superficial. E um exemplo de como fica a sombra, né, da árvore. Aqui você pode observar que no sol incidindo na terra, né, uma temperatura superficial média de 38 graus Celsius, enquanto, né, tem a sombra, né, ali da árvore na terra, você observa 27 graus Celsius. Então, confirmando também esses resultados. Então, em resumo, o que nós queremos, né, com essa primeira parte do trabalho? É mostrar que você tem assim vários aspectos do ambiente que são aspectos simples, mas importantes, que se você somar cada um deles, você vai chegar a uma redução significativa da radiação solar para dentro do galpão. Este e outros assuntos você pode conferir no AG Blog, o blog da Agroceres Multimix. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!